Como a latência de rede afeta tudo o que você faz online no horário de pico? Inscreva-se no Decodificando Maktub para entender a tecnologia que move o mundo. Imagine enviar uma carta para o outro lado do mundo. O de viagem não depende apenas da velocidade do carro, mas do caminho escolhido. No mundo digital, esse de viagem que um pacote de dados leva para ir de um ponto a outro é chamado de latência. Muitos confundem latência com largura de banda, mas elas são grandezas completamente diferentes na engenharia de software. A largura de banda é o tamanho da estrada, a latência é o que o carro leva para percorrer essa estrada. O grande desafio surge quando milhões de usuários decidem acessar a rede exatamente no mesmo momento, o início da noite. Quando o sol se põe, o tráfego residencial explode, criando gargalos invisíveis na infraestrutura global de telecomunicações. Para entender como os engenheiros mitigam isso, precisamos olhar para os fundamentos de como os dados viajam pela fibra ótica. A luz viaja pelo vidro quase à velocidade da luz no vácuo, mas sofre refração e pequenos atrasos ao longo dos milhares de quilômetros. Cada vez que a luz precisa fazer uma curva ou atravessar um oceano, milissegundos preciosos são adicionados à conexão. O atraso físico do cabo não é o único vilão, o processamento de hardware nos nós de rede é crucial. Os roteadores e switches funcionam como grandes agências de correio eletrônicas espalhadas pelo planeta. Cada pacote de dados possui um cabeçalho com o endereço IP de destino que precisa ser inspecionado linha por linha. Esse processo de leitura e tomada de decisão de rota introduz o que chamamos de atraso de processamento. Quando a fila de pacotes em um roteador fica muito cheia durante o horário de pico, ocorre o atraso de enfileiramento. Os pacotes precisam esperar sua vez na memória buffer do dispositivo de rede até serem transmitidos. Se a memória buffer lotar completamente, o roteador toma uma medida drástica, ele começa a descartar os pacotes excedentes. A perda de pacotes força os protocolos de transporte, como o TCP, a retransmitir toda a informação perdida. A retransmissão duplica o total de resposta, gerando picos massivos de latência que arruinam a experiência do usuário. É por isso que sistemas distribuídos modernos utilizam estratégias agressivas de cache e redes de distribuição de conteúdo, as CDNs. Uma CDN funciona aproximando geograficamente os servidores de arquivos estáticos da casa de cada usuário final. Em vez de buscar um dado em um servidor central do outro lado do continente, você o busca na sua própria cidade. Isso reduz a distância física que os elétrons ou fótons precisam percorrer, derrubando a latência estrutural. Ao nível do sistema operacional, as pilhas de rede gerenciam as requisições usando algoritmos avançados de controle de congestionamento. Algoritmos como o BBR analisam a taxa de entrega e o de ida e volta, conhecido tecnicamente como RTT. O RTT mede exatamente quantos milissegundos um sinal leva para ir ao destino e retornar com a confirmação. Ao ajustar a velocidade de envio com base no RTT real, o sistema evita saturar os buffers dos roteadores no caminho. Essa sintonia fina de software impede que os gargalos do início da noite causem o travamento completo das conexões. Outro fator crucial é a escolha do protocolo da camada de transporte para cada tipo de aplicação computacional. O protocolo TCP prioriza a integridade absoluta dos dados, garantindo que tudo chegue na ordem exata, custando mais. Já o protocolo UDP descarta as confirmações de recebimento para entregar a menor latência possível em real. Aplicações de streaming e jogos utilizam UDP porque perder um frame é melhor do que pausar a transmissão inteira. Na engenharia de servidores, a otimização de consultas a bancos de dados é o próximo passo para combater o atraso. Uma consulta mal indexada pode fazer um servidor poderoso demorar segundos para responder a uma requisição simples. Mecanismos de busca na memória RAM aceleram esse acesso, respondendo em microsegundos antes do gargalo acontecer. Quando combinamos CDN, UDP otimizado e cache em memória, criamos sistemas altamente resilientes a picos de tráfego. A conversão e retenção de usuários na internet moderna depende diretamente desses milissegundos economizados em segundo plano. Estudos de arquitetura de software mostram que atrasos mínimos reduzem drasticamente a interação das pessoas com as plataformas. O design de infraestrutura moderno trata a latência como o principal inimigo invisível da escalabilidade global. Tudo se resume a gerenciar filas,
otimizar roteamentos físicos e prever o comportamento humano em larga escala. As requisições que saem do seu dispositivo cruzam switches locais, backbones continentais e firewalls complexos em um piscar de olhos. Dominar esses conceitos permite criar aplicações que permanecem rápidas e estáveis mesmo sob estresse máximo da rede. A engenharia por trás do tráfego de dados transforma o caos do horário de pico em uma sinfonia invisível e coordenada. A próxima vez que uma página carregar instantaneamente ao cair da noite, você saberá quanta engenharia está envolvida. A computação fundamental nos ensina que otimizar o caminho dos dados é tão importante quanto aumentar a velocidade pura. Compreender esses pilares transforma desenvolvedores comuns em verdadeiros arquitetos de sistemas globais eficientes. As bases das redes de computadores permanecem imutáveis, desafiando engenheiros a decodificarem os limites da física clássica. E a busca pela menor latência continua moldando a evolução de todos os protocolos que usamos diariamente. A tecnologia complexa se torna simples quando entendemos as fundações que sustentam a arquitetura da nossa internet. Gostou desta análise conceitual profunda? Inscreva-se no Decodificando Maktub e entenda a tecnologia que move o mundo.